Nosso Deus, o único Deus que sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Nosso Deus, o único Deus que sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Ele habita, Ele está aqui, Ele está em mim. Ele habita hoje em nós. 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 Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelo
pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Aleluia. Ele habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Estamos aqui, Espírito vem, reunidos, Espírito vem, em teu nome, Espírito vem nos encontrar, nos tocar, Espírito vem nos curar, Espírito vem libertar, Espírito vem nos transformar. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui. Onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Te exaltamos, Espírito vem, te adoramos, Espírito vem, glorificamos, Espírito vem, o Pai revelar. Deus Criador, Espírito vem, Jesus Salvador, Espírito vem, o Consolador, Espírito vem, Santo Espírito vem. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui. Onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Aleluia, glória ao Rei, glória e honra ao Trino Deus. Aleluia,
estás, tudo novo se faz. Glória e paz, plena alegria, nos rendemos ante a ti. Tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz. Glória e paz, plena alegria. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém. Com muita alegria que eu quero trazer para você um estudo da Palavra de Deus. E principalmente nesse tema tão importante que é viver o amor de Deus e expressar-se nessa terra e proclamar nesta terra a esperança do Senhor. Há um texto nas Escrituras Sagradas, aqui no livro de Romanos, capítulo de número 5, que diz o seguinte, preste bem atenção nesse texto, que ele já começa com uma declaração fenomenal. E diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale ao nosso coração nesse texto e que muito mais, ó Deus, do que simplesmente conhecermos mentalmente a Tua palavra, queremos ter um relacionamento com ela. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Alguns princípios precisam ser bem conhecidos e vividos quando estudamos a Bíblia. Primeiro é que a Bíblia explica a Bíblia. A gente nunca pode tirar um texto fora do contexto ou uma palavra fora de um contexto, até porque a gente pode ter uma interpretação completamente errada daquilo que o apóstolo ou o profeta ou aquele que estava escrevendo quis dar, né? Aquela interpretação absolutamente fora do contexto que a gente chama, às vezes até herética, não é? Quando a gente perde a visão da doutrina cristã. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que a gente precisa olhar as Escrituras e compreender que as palavras não são tão etéreas e tão abstratas como nós imaginamos. Nós temos uma mente muito grega, gente. Nós temos uma mente muito abstrata. Então a gente fala, por exemplo, de uma palavra como graça e a gente pensa em quê? O que você pensa? Graça de Deus. A graça de Deus é legal. Mas o que isso significa? Qual é a aplicabilidade que a gente dá a essa palavra? A palavra glória, glória a Deus nas maiores alturas. O que quer dizer glória a Deus? É falar bem de Deus? É cantar? É orar? O que é glória? Né? Então são palavras que a gente precisa compreender. Então quando Paulo diz justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, a palavra justificação é uma palavra extremamente importante que a gente não tem correlação na nossa justiça humana. Na nossa justiça humana, ou no juízo estabelecido na terra, nós temos a lei que condena, não é? Nós temos a figura de um advogado de acusação, o promotor, nós temos a figura de um advogado de defesa, nós temos o réu, nós temos o juiz, não é? E no fim das contas, ou esse réu é inocente ou ele é culpado, né? Ou ele é não culpado, inocente, ou ele é culpado. Ou ele não deve, ou ele deve. Certo? Essa é o que a gente tem na terra. A justificação é algo absolutamente diferente disso. Por quê? Porque a justificação mostra que alguém pagou a dívida de um culpado.
Então imagine que eu sou um réu, né? A lei de Deus me acusa, nós temos essa lei nos acusando, é o promotor, nós temos o advogado de defesa, que é o Senhor Jesus, nós temos o Deus Todo-Poderoso sentado no trono, que é o juiz, e aí então a declaração é: olha, você é culpado. Só que ao invés de eu ir pagar a culpa, o meu advogado de defesa diz: eu pago por ele. Por isso que Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quer dizer, o relacionamento com Deus, ele é absolutamente reconduzido a uma coisa, a um relacionamento saudável, né? A uma possibilidade de relacionamento, por causa do que Cristo fez. Olha que ele diz: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tirar Jesus dessa equação estraga tudo. Você tirar Jesus da igreja estraga tudo. Você tirar Jesus da pregação estraga tudo. Você tirar Jesus da salvação estraga tudo. Cristo é aquele que deu a sua vida por nós e em nosso lugar, justificando-nos perante o Pai. Então o conceito da justificação está aqui. O que essa justificação gera? Paz com Deus. A primeira coisa, paz. Eu passo a viver em relacionamento com Deus ao invés de viver brigado com Deus. Ao invés de viver longe de Deus. Ao invés de viver com incredulidade e rebelião. Existe a rebelião ativa, é aquela rebelião quando a pessoa diz: eu não quero isso, eu faço errado e é isso que eu quero fazer. E a rebelião passiva, que é aquela que é simplesmente: eu não acredito nisso, não é verdade? Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o que a gente vê é que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por causa de Cristo, por meio de Jesus. Então eu posso ter uma vida de relacionamento com Deus por causa da minha fé no Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O segundo ponto que eu quero destacar, ele diz que pelo Senhor Jesus, obtivemos também acesso pela fé, a mesma fé, a esta graça. O conceito de graça é o conceito da bondade aplicada de Deus, do favor de Deus. É Deus olhando para mim e me favorecendo, me concedendo, gentilmente me concedendo a sua bondade maravilhosa, que é a causa de eu conseguir viver, não é? A graça de Deus, ela é melhor que a vida, diz a Bíblia. A graça, sem a graça de Deus, eu não consigo viver. Jesus disse lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Nada. Não é uma questão de eu posso fazer isso ou aquilo. Não, eu não posso fazer nada sem Cristo. Então esse é um outro princípio que eu quero trazer para a gente, dentro desse tema sobre o amor e a esperança. Pense bem comigo. Nós estamos falando sobre a fé em Deus, a justificação pela fé, por causa do Senhor Jesus, e por causa do Senhor Jesus, e por causa desta fé, nós temos acesso a essa graça. E aí Paulo diz: nela estamos firmes. Então nós vamos ficar firmes nessa graça, nesse favor de Deus, porque eu sei que não é algo merecido. Eu não mereço a salvação, eu não mereço a bondade de Deus, eu não mereço ser acudido por Deus, eu não mereço. Não é uma questão de merecimento, não é uma questão de eu dizer, sabe de uma coisa? Deus me ama porque afinal de contas eu faço tudo certinho, eu sou um bom pai, um bom marido, um bom filho, isso, aquilo. Não. É uma dádiva. É um favor não merecido, que a gente fala em teologia. Graça é um favor não merecido. Eu não mereço. Quem que merece? Jesus Cristo. Aquele que me justificou na cruz. Aquele que pagou a minha culpa. Não é? Aquele que foi até o Pai e disse: Pai, eu pago a culpa dele. Esse favor não merecido, Paulo diz, é nele que a gente fica firme. Por que é importante ficar firme nessa graça, nesse favor não merecido? Por causa disso aqui, ó. Pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e
Quer dizer, como consequência disso, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a primeira vez que a palavra esperança aparece aqui, ela vai aparecer daqui a pouco de novo. Mas a palavra esperança aparece aqui pelo seguinte: eu tenho convicção pela fé, e a fé produz a esperança. É pela fé em Cristo que eu sou reconciliado com Deus, que eu tive acesso a esse favor não merecido, e agora tem algo mais. Tem uma consequência gloriosa. Sabe qual que é a consequência? A glória de Deus. Então, quando eu digo aqui, quando eu leio aqui, não é, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, é que um dia estarei com Ele para sempre. Um dia estaremos com o Senhor, curtindo a glória dele, a presença gloriosa dele, não é? A força gloriosa dele, a manifestação do seu amor, a conclusão de todo esse processo salvífico, a conclusão de todo esse amor derramado por nós. Eu estarei lá e eu aguardo isso, não é? A Bíblia fala muito sobre aguardar, a gente esperar, vamos aguardar. A Bíblia diz que a própria natureza aguarda a sua redenção. Então esse estar esperando tem a ver com essa fé que foi derramada em Cristo por causa do que Ele fez por mim, gerando essa possibilidade de eu ser acudido por Deus na minha perdição. Eu estava perdido e fui achado, não é? Quando aquele cego diz, eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego, agora eu vejo. Eu não conhecia o Senhor, agora eu conheço. E eu conheço por quê? Por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E aí ele diz uma outra coisa, e não somente isso, mas também nós nos gloriamos, quer dizer, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, não só nessa esperança futura, mas nós nos regozijamos também naquilo que acontece hoje conosco. E ele diz assim, e nos gloriamos nas nossas tribulações, nas tribulações. A palavra tribulum, vem do latim, é um instrumento de separar o grão da palha do trigo. Tá certo? Então você tem que bater. A tribulação é isso, né, gente? É um bater, é um apanhar o dia inteiro. Não é? Essas provações pelas quais passamos, essas lutas, essas dificuldades, essas dores. Nós estamos vivendo em épocas difíceis no mundo. O mundo já não é um lugar onde as pessoas podem ficar fazendo super planos para isso, para aquilo. Não, nós estamos em momentos difíceis. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Quer dizer, nunca soubemos, né? Mas a gente tinha uma fantasia sobre isso, porque as coisas aparentemente estavam bem. Mas agora não. Em tempos de crise, o que é que eu preciso? Eu preciso reconhecer que a tribulação é importante para mim. Mas como, pastor? Tribulação é importante, pastor? Tem misericórdia, pastor. Quem que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, eu não gosto de sofrer. Você não gosta de sofrer. Mas o sofrimento, com base na fé em Deus, na justificação que promove a paz, na graça de Deus na qual estamos firmes, baseados nesses valores espirituais e na esperança da glória de Deus, eu fico firme que durante o processo de tribulação, essa tribulação vai produzir alguma coisa boa em mim. Eu tenho que pensar sobre o que ela produz, o que ela gera. E o texto bíblico diz que a tribulação gera perseverança. Gente, o que é perseverança? Perseverança é exatamente estarmos firmes no caminho para alcançarmos aquilo que foi programado pelo Senhor. Eu preciso ser perseverante no amor, eu preciso ser perseverante na bondade, na ação bondosa para com as pessoas, eu preciso ser perseverante na minha fé, eu preciso ser perseverante nas orações, eu preciso ser perseverante nas escrituras, eu preciso ser perseverante, por quê? Porque sem perseverança eu não chego lá. Então, o que é que molda o meu caráter? O sofrimento. O sofrimento me leva a ficar firme, a dizer, não, tudo bem, vamos continuar. Estamos aqui suando, às vezes até sangrando, mas vamos continuar. Não vamos parar, vamos continuar. Essa perseverança, ela nasce no sofrimento. Por isso, gente, que há uma teologia toda aí de não sofrimento, ela é errada, ela não é bíblica.
Ela nasceu na cabeça das pessoas que querem as benesses humanas, que querem os benefícios humanos, que querem as prosperidades humanas. Mas quem falou que a gente vive em prosperidade o tempo todo? Quem falou isso? Da onde você leu na Bíblia? Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, a Bíblia diz que foram lá jogar sorte sobre as roupas dele. Que roupas? Era um baita de um guarda-roupa? Não, era a túnica que ele tinha. E isso gerava em Cristo o quê? Prosperidade. Jesus era próspero, Jesus era rico. Jesus era rico da graça do Pai. Jesus era rico porque era Deus. Jesus era rico no sentido de todos os valores espirituais que se manifestam no reino de Deus. Mas essa linguagem até irresponsável de se falar de que as coisas têm que dar certo, sempre dá certo. Quem falou que sempre dá certo? Não é real na vida. Você planta uma plantinha bonitinha, tá tudo certinho, vem um bichinho, come a tua plantinha. A outra vai ficar boa, mas essa não vai ficar. Né? Você trabalha bonitinho, tá tudo certinho, daqui a pouco, alguém chega para você e diz, olha, nós mudamos aqui os planos, etc. Infelizmente você está dispensado. Quem que já não passou por uma situação difícil como essa? Agora, do ponto de vista, quando a gente olha para as Escrituras, aí sim existe uma prosperidade sem par. Qual é? A vida com Deus, a paz com Deus, a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor, no qual estamos firmes, sabendo que um dia estaremos com o Senhor para todo sempre, e vamos morar com Ele e vamos curtir toda a glória dEle. Agora, nesse processo, enquanto estamos aqui, a tribulação ela é importante para gerar perseverança. Isso é importante. Mas aí, Paulo diz que a perseverança ela vai gerar experiência. Experiência é confiabilidade. O que é uma pessoa experiente? É uma pessoa confiável. Tem a ver com caráter, tem a ver com bom caráter, tem a ver com uma vida limpa, uma vida bonita. Então veja, a tribulação ela produz em mim a perseverança de continuar. Mas eu preciso de mais, eu preciso formar alguma coisa dentro de mim nesse processo. E o que forma dentro de mim nesse processo é a confiabilidade. Eu passo a ter experiência. Eu passei por lutas, eu passei perseverantemente, eu tenho caminhado, não é? Consequentemente, eu sou uma pessoa confiável. Eu, como pastor, sempre fiquei com o pé atrás pelos modismos. E nos modismos, e isso, gente, isso é antigo. Nos modismos é assim. Tem lá um cara, por exemplo, que era um ator de novela. Aí ele diz que ele se converteu. Sabe o que o povo faz? Bota ele para pregar. Isso é um absurdo. Por quê? Porque ele não caminhou perseverantemente, ele não tem experiência. Ele não tem experiência com Deus, ele não tem experiência nas Escrituras, ele não tem experiência, né, para ser chamado de confiável. Precisa de tempo para isso. Não é assim de qualquer jeito, de qualquer hora. Não. Tem que ter uma vida que passe pela tribulação, que passe pela perseverança, que passe pela experiência. E o que a experiência gera? Ele diz, a experiência produz esperança. Voltamos para a esperança. O quanto mais a sua vida em bom caráter, em caráter de relacionamento com Deus, quanto mais isso vai se aprofundando no seu relacionamento com Deus, mais esperança você tem. E quanto mais esperança você tem, sabe o que acontece? Mais você proclama isso, porque não tem como você segurar a vida de uma pessoa que passou pela tribulação, que passou pela experiência, pela perseverança, que passou pela experiência e que passou pela esperança. Você não tem como, não é? Como que o Senhor Jesus disse, você não pode pegar uma lâmpada e colocar embaixo da cama. Então nós vivemos o tempo todo na esperança da glória de Deus, na esperança do reino por vir, nós vivemos na esperança de completar essa salvação, né? Quer dizer, nós não completamos, Cristo já completou, mas há de se completar quando estivermos com Ele para todo sempre. E nesse processo todo a gente fica dizendo assim, mas o que é que faz com que eu consiga ser uma boa testemunha de Deus nessa terra? Olha o texto. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus
é derramada em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou que nos foi dado. Interessante. Quer dizer, por que eu tenho esperança? Por causa do amor de Deus dentro de mim. Quando você ouve o evangelho da sua salvação, né? O evangelho da salvação, e você crê, você é selado com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra dentro de você, ele produz dentro de você amor, mas não é o amor do mundo. O amor do mundo é: eu amo cachorro, eu amo sorvete, eu amo passear, eu amo praia, eu amo sol, eu amo chuva. Não, amor bíblico é o sacrifício de expressar na terra o que Deus fez por nós. Então é assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O seu Filho unigênito, quando ele veio aqui, ele amou os seus discípulos e se deu pelos discípulos. E ele disse para os discípulos que os discípulos deveriam se amar. E ele disse que as pessoas, os discípulos, seriam conhecidos pelo amor com que eles se amassem. Ele expressou o amor o tempo todo. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse: vocês entenderam o que eu fiz? Se vocês entenderam o que eu fiz, então façam da mesma maneira. Espalhem esse amor, espalhem essa bondade, espalhem essa misericórdia. Agora, baseado em que isso tudo? Baseado na esperança que nos foi concedida, né, pela fé em Cristo, de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Aí você vê uma pessoa sofrendo aqui, glorificando a Deus, você diz: é louca. Por quê? Porque na sua lógica você diz: não é possível uma pessoa glorificar a Deus durante o sofrimento, mas a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que eu dou graças? Por causa da minha esperança da glória de Deus, de estar com o Senhor para todo sempre. E essa esperança nós profetizamos no mundo, nós proclamamos no mundo, nós evangelizamos o mundo com essa esperança. Sem essa esperança, como é que as pessoas vão conhecer o amor de Deus? Não é verdade? Então tudo está relacionado. Nós não podemos pensar em amor e esperança como duas palavras bonitas, teóricas. Nós temos que pensar no amor de Deus que é derramado no nosso coração, que produz dentro de nós fé. Essa fé nos leva a um relacionamento com o Senhor, de reconhecer que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Esta fé, ela é baseada na graça de Deus que me foi entregue, nesse presente, nesse favor não merecido. Eu fico firme nessa graça, me alegro na esperança da glória de Deus e me alegro na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, que a perseverança produz experiência, que a experiência produz esperança. E a esperança não confunde, a esperança não me deixa na mão. Por quê? Por causa do amor de Deus. Então aí fecha-se o ciclo. Eu espero em nome do Senhor Jesus que esse livro, texto da Bíblia, que é a palavra de Deus, ele não seja um livro apenas bonito e bacana para você ler e guardar versículos, mas que seja a sua compreensão de que as Escrituras precisam ser entendidas no seu contexto e uma explica a outra. Não tire nada fora do lugar e viva pela fé. Vivemos no amor de Deus e vivemos o amor de Deus. Amamos as pessoas. Recebemos a fé do Senhor e proclamamos essa esperança por causa do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, permita, Senhor, que vivamos totalmente imersos neste amor de Deus, mas é o amor do sacrifício missionário, o amor do sacrifício que entrega, o amor do sacrifício que leva este evangelho ao mundo todo, levando esperança às pessoas que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, que estão oprimidas. Dá-nos essa força, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém.
que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos com seu poder, habita em nós. Só Ele pode sondar o coração de Deus, o Criador. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Santo Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Sinais e maravilhas vamos ver. Promessa que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos com seu poder, habita em nós. Só Ele pode sondar o coração de Deus, o Criador. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Santo Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Sinais e maravilhas vamos ver. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Oh, Santo Espírito. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder.
Clamamos, Senhor, pela Tua presença, a presença do Teu doce Espírito nas nossas vidas, que Ele possa conduzir-nos em todos os momentos da nossa vida, em cada passo que a gente der. Em nome de Jesus, nós clamamos por essa presença doce. Em nome de Jesus.